Presidente, primeiro, assim, eu fiquei sem resposta de Vossa Excelência e do líder do governo relativamente ao pedido que fiz de retirada da pauta do projeto Ele de vai lhe lei, responder. mas vi que terminou entrando na pauta, né? É, Pois é, a resposta foi a pauta ser encaminhada. Lamento, porque na realidade há uma solicitação de um debate maior e é necessário, presidente. Eu quero aqui dizer que nós aprovamos recentemente, quer dizer, a Casa aprovou recentemente um projeto de lei tratando também de um conselho, né? Que foi o Conselho da Igualdade Racial. E se nós formos observar, presidente, há um tratamento que é dado ali no Conselho, embora eu, inclusive, manifestei divergências em relação a ele, porque ele tinha problemas, né? Mas essa proposta de regulamentação do Conselho Estadual de Cultura, ela é extremamente atrasada. Ela não está em conformidade com os princípios democráticos. Há uma reação de setores da cultura, como eu disse na no início da sessão passada, que terminou não acontecendo entre nós na quinta-feira, mas há setores da cultura que estão com uma análise muito crítica em relação a esse projeto, há membros do próprio Conselho Estadual de Cultura que estão criticando esse projeto. Por quê? E aí tem a ver com essa primeira emenda, a emenda supressiva. Porque resgata um procedimento que é profundamente autoritário, superado na constituição dos mais variados conselhos do Estado de Sergipe. E o apelo que faço é que a gente possa retirar isso do projeto. Veja, é um projeto que prevê que o governador, e aí não é este governador apenas, é claro que é esse, está sendo produzido neste governo essa ideia, né? Mas não é este governador, será assim sempre, né? Se nós aprovarmos essa lei. Virará a forma do Estado de Sergipe tratar a composição do Conselho de Cultura. Encaminham-se listas tríplices para que o governador possa fazer sua escolha, diferente do procedimento que ocorre nos demais conselhos, onde a escolha dos representantes dos setores da sociedade civil se dá de forma democrática e direta. O governo não interfere nisso. Por que no Conselho de Cultura tem essa restrição? Né? Nos outros conselhos não é assim. Há uma grita dos artistas sergipanos contra essa medida que se reveste de um caráter autoritário. É herança ainda de uma visão que prevalecia lá na lei de 89, prevalecia antes da nossa Constituição, mas ela não tem mais espaço agora. Então, a tentativa de suprimir esses itens que estão na lei, na verdade, do jeito que ela está, é muito ruim. Minha tese inicial era que nós poderíamos, de forma dialogada, retirar esse projeto. Eu quero reiterar esse pedido aqui, abrir o governo do Estado, através do próprio Conselho Estadual de Cultura, abrir uma audiência pública, ainda que virtual, para discutir com todos os setores, representantes dos setores da cultura de Sergipe, os sindicatos, das entidades, né, e debater essa composição. Porque os representantes dessas áreas, presidente, estão questionando, inclusive, a falta de efetividade do projeto de lei em função de que não estabelece os mecanismos de relação com a própria FUNCAP, extinguiu-se a Secretaria de Estado de Cultura, mas não se mostrou como se dão essas relações entre o Conselho de Cultura e a própria FUNCAP. Esse conselho vai comandar a utilização dos recursos do Fundo de Cultura do Estado de Sergipe. É necessário que exista um controle da sociedade civil mais efetivo. E aí percebam, embora o artigo 1º desse projeto de lei diga que se mantém um caráter paritário, né, nós temos 2 cadeiras cativas entre os representantes da sociedade civil. Isso já limita o processo de escolha e rotatividade das entidades que estarão no Conselho de Cultura. Nós temos o governador com a faculdade de escolher, mediante a apresentação de uma lista tríplice, quem é que vai compor o Conselho, dos representantes da sociedade civil. Isso termina desconfigurando o caráter democrático, participativo, fiscalizador, que tem que ter, né, o Conselho Estadual de Cultura. Então, as medidas que estou propondo suprimir nesta emenda, com esta emenda, na verdade, aquelas que apontam para que o governo possa continuar controlando
né, a escolha das sociedades através da lista tríplice, que é um mecanismo antiquado, inclusive diante das práticas que nós temos de escolha de representantes da sociedade civil nos conselhos de cultura hoje em vigor no estado de Sergipe. Fica uma coisa muito fora do contexto, o Conselho de Cultura. E é, assim, incompreensível. Por que só o Conselho de Cultura é que vai ter essa configuração? Em outros conselhos não é assim. Né? Justamente esse conselho tem essa configuração. Então, eu queria pedir aos colegas, primeiro, presidente, reiterar, fazer esse debate, o líder do governo poder mediar essa discussão com a FUNCAP, com o governador, o Conselho de Cultura promover uma audiência pública, ver se a gente consegue melhorar. Eu tenho certeza que tem parlamentares aqui que têm interesse em ver o projeto aprovado em relação ao Conselho de Cultura, mas com melhorias. Essas melhorias podiam ser negociadas, melhor compreendidas por todos. Uma situação dessa forma, a gente não consegue dar conta de analisar com profundidade. Mas, enfim, eu quero pedir o apoio para essas emendas supressivas, porque o projeto, tal como está, ele realmente inviabiliza que a democracia seja a regra plena, pelo menos, no funcionamento do Conselho Estadual de Cultura. O senhor discutiu a emenda supressiva ou discutiu logo as duas? Não, eu discuti a supressiva, presidente, porque a outra trata da composição. Mas se você nem se me permitir, eu queria só então adendar, porque eu já faço a discussão, né, da outra, e adianta, né? Certo. Porque eu sei. Permite-me, presidente? Pois não, fica à vontade. Então, em relação à composição, é exatamente a emenda que nós estamos propondo, presidente. Ela tenta corrigir uma das principais críticas também que o Conselho, aliás, que os setores da cultura estão fazendo relativamente a esse projeto de lei, né, que é o que trata especificamente da composição. Né? A emenda aditiva, a emenda modificativa, ela trata do processo de eleição, porque a modificativa trata da questão da escolha por parte do governador de lista tríplice, e nós estamos apresentando aqui a possibilidade disso ser feito através de uma eleição convocada por decreto do Poder Executivo, né? O governador convocaria um processo de eleição, onde as entidades que quisessem pleitear a vaga no Conselho Estadual de Cultura iriam participar do processo de escolha, como é feito em outros espaços de representação do Conselho, e o regimento interno do Conselho iria disciplinar as normas e os procedimentos dessa eleição. Então, haveria um chamamento para, através de assembleia convocada pelo governo, as entidades participarem desse processo de escolha. É a forma democrática que nós temos e que é também praticada em relação a outros conselhos de Estado, presidente. É isso, e aí eu dou como discutido os dois, mas quero aqui já adiantar, se nós não conseguirmos melhorar esse processo, eu, pessoalmente, como tenho entendimento de que esse modelo termina não contribuindo para o avanço do processo de democratização do Conselho de Cultura, do funcionamento do sistema estadual de cultura, eu vou votar contrário a esse projeto de lei. Mas espero ter sucesso e quero reiterar, presidente, veja aí, apelo também ao líder do governo, vamos ver se a gente retira esse projeto, né, ainda que se garantisse a votação em primeira discussão, deputado Zezinho Sobral, porque nós pudéssemos, pelo menos, antes de entrar na segunda votação, retirava e abria um processo de diálogo maior com as entidades representativas dos artistas de Sergipe, porque a gente poderia, na segunda votação, tratar das emendas que eles também teriam a apresentar e melhorar esse texto. Eu acho que seria um bom caminho para que nós pudéssemos ter... voltava agora a primeira discussão, mas suspendia e fazia essas tratativas. Se avançasse, bem, senão nós íamos, evidentemente, aqui para o processo de discussão, que é o natural da casa, e cada um se manifesta como puder. Mas eu acho que valeria a pena, se tratando de um conselho tão importante, um conselho que vai tratar de recursos, um conselho que é sensível a uma categoria, que é uma categoria que dá uma contribuição gigantesca para o nosso Estado, era importante que nós tivéssemos a oportunidade de aprofundar o debate. Mas, enfim, fica aqui o registro do meu pedido, e também o pedido para aprovação dessas emendas para melhorarmos a democratização da composição do Conselho e da escolha de seus representantes.